aviãozinho, chamar as pessoas para poder assistir essa live. É a nossa Ah, quarta por temporada favor. do Bora Pai e exatamente em outubro do ano passado que eu comecei com esse projeto. Já passou tantos papais bacanas e eu estava falando, né, contigo, falei com o Renato, com o Esdras, que a melhor coisa que a paternidade me trouxe nesse mundo aí da rede social foi conhecer caras como vocês, né, que a gente compartilha das mesmas ideias, ou pelo menos a gente Ah, tenta claro. agregar nesse mundo aí da paternidade. E aí, E galera, chama aí o pessoal. foi onde, no final de lá, quando a gente vai aparecer o William Bonner falando da retrospectiva 2020, com certeza, cara, acho que foi o ponto alto, né? A conexão que a gente fez online com gente que a gente nunca viu pessoalmente. Eu era um que eu sempre falava que eu gosto de apertar a mão, gosto de dar olho no olho, ainda gosto, mas, cara, a gente se reinventa, né? A gente se fala quase todo dia lá no grupo, brincando, coisando, engraçado, né? É verdade. Abraço, Luísa. Bom, galera, olha só, o meu convidado de hoje, né? Enquanto eu vou aqui apresentando ele, vai mandando aí coraçãozinho para esse cara, porque ele merece milhares de coração. Hoje a gente vai falar sobre música, vai falar sobre literatura infantil, vai falar sobre a história de vida do Marcelo Correia. Eu já tenho umas músicas que são, assim, são músicas preferidas minhas, mas aí eu fiquei balançado quando eu ouvi uma história de um certo tatu aí, então já não, eu acho que não são mais só três, entendeu? Talvez sejam quatro músicas preferidas. Na verdade, você é um sucesso no que você faz aí. E a gente acompanha, né, em todas as plataformas. Até brinquei um pouco, as plataformas de todas as galáxias. Tem as músicas aí do Marcelo Correia. E aí eu quero apresentar. Esse Marcelo é o cara que ele é o pai da Lins, marido da Ari, vascaíno de coração, né? Pelo que a gente vê aí. Tá perdendo de 1-0. Tá perdendo de uma. Você tá com essa carinha triste? Não, já tô com essa cara já há 20 anos já do Vasco. Pois é. Ele é dono de casa, escritor e cantor. É muita coisa para uma pessoa só, né, não, Marcelo? Nada que isso, cara. Eu acho que todos somos muitas coisas. Eu acho que muitos ainda não descobriram, não se arriscaram, não assumiram, mas todo mundo é um monte de coisa. Com É certeza verdade. você também, escritor, também escritor, se vira nos 30, papai do João Vicente, um monte de outras coisas. Acho que a gente, ó, o Nicásio aí falando, Nicásio é outro também Nicasso é escritor, né? outro cara incrível aí. É. Um Então abraço, eu acho Nicasso. que, abraço, amigo. Então eu acho que é difícil, né? Porque a gente, cara, engraçado que eu tava pensando em fazer um texto sobre isso, né? Sobre como que a gente, desde pequeno, a gente é acostumado a gente forma na nossa cabeça as caixas, né? A gente tem a caixa da profissão, quero ser isso, quero ser aquilo, né? Vou ser astronauta, brincando. Mas o lance é que a gente pode ser um monte de coisa e a gente não tem que se limitar, né? Eu nunca imaginei que escreveria um livro infantil, juro por Deus. A gente vai falar disso mais pra frente. Mas estamos aí Vamos. para isso, né? Para se provar, se testar, se brincar, tem que fazer tudo. Marcelão, minha primeira pergunta hoje tem a ver com posso pedir música para você? Pode fazer o que você quiser, amigo. Pode falar tudo. Pronto, olha só, eu quero um trechinho daquela música Beijo Bom, porque a pergunta que eu vou fazer para você, a primeira pergunta da noite, tem a ver com ela. Na verdade, eu marquei, eu fiz alguns marcos da nossa live de hoje e eu queria só um trechinho daquela da música do Beijo Bom, porque a pergunta que eu vou fazer para você é uma pergunta que pode aí trazer uma reflexão, né, em relação Claro, a muita claro. coisa. Quer que eu mande aqui agora? Tô com o violão Manda, já. pode mandar. É o tempo que as pessoas estão convidando para poder a gente aqui bater o Ô, papo. Jefferson, beleza, amigo? Vai convidando, mandando um coraçãozinho, distribuindo pra galera, pra gente cada vez mais ter gente compartilhando nesse bate-papo maravilhoso. Então, eu vou começar aqui. O som da pedra vem da janela. São 7 da matina, é hora de levantar. Me põe a água na chaleira, vai na torradeira, ainda te levo de bandeja tudo pra ganhar um belo beijo bom. O meu primeiro beijo bom.
Depois ela levanta e começa a se arrumar. Eu vou direto pra cozinha, lavo a louça do jantar. Pego a vassoura, furadeira, troca a fralda e vou na feira. Ainda prepara a mamadeira antes dela ir trabalhar por mais um beijo. O meu segundo beijo. Palmas para esse cara, velho. Nada, Marcelão, me diz uma coisa. Essa música a gente para quem já acompanha seu trabalho, já assistiu as suas lives, né, suas reflexões, ela fala um pouco também dessa questão do homem dono de casa. Você já viu algumas pessoas sentir algum estranhamento quando você fala, pô, o Marcelo de hoje é o Marcelo dono de casa? Alguém já torceu o nariz? Qual é, velho? Você fica em casa sem fazer nada, como se ficar em casa fosse não fazer nada. Você já sentiu esse estranhamento por parte das pessoas quando você diz que é dono de casa? cara, bastante. Eu acho que tanto as pessoas que me conheciam de antes, quanto as pessoas novas, né? É, e eu tinha uma vida, eu vivia uma vida que eu tinha uma outra profissão, então você me costumava me ver lá de roupa social, né? Camisa social, indo pro trabalho, celular toda hora, notebook, blá, blá, blá. Pô, esse cara, pô, saiu de, né? Como é que esse cara, pô, saiu de emprego, pô, tinha né, uma posição legal e agora, pô, tá falando que é dono de casa. Quanto que a gente é nova, né? Porque aí a pessoa nova, assim, você vai se apresentar, você tá com a tua esposa, conhece um outro casal, outra pessoa, pô, fala aí, fulano, pô, sou João, tá tudo bem? Aí, cara, quase a primeira, a segunda pergunta vai ser, né, pô, o que que você faz? E aí eu comecei a falar meio que de onda, né? Falei, pô, eu sou dono de casa, músico. Aí quando eu falava que era dono de casa, a pessoa tinha um piripaque do Chaves, sabe? Ou então aquela carinha de cachorro que não entende, que vira a cabeça assim, fica olhando pra você. E acho que é muito comum, né? Porque é uma coisa que é muito estranha pra gente ainda, pros mais velhos, pros mais novos. Não adianta nem falar que é só gente mais velha, é todo mundo, né? E a música foi meio inspirada nisso, né? Para quem já te conhece, para essa história, você já começou aí dando você fez aí uma síntese um pouco né, daquele Marcelo engravatado e hoje do Marcelo que é dono de casa. E aí a gente traz muitas reflexões, inclusive sobre essa questão da sua música Pra Que Tanto. Eu acho que quando eu estou ali correndo, ouvindo as suas músicas, e eu vejo Pra Que Tanto, ela nos traz tanto no. Assim, ó, cara, acorda aí, ó, né? Como se você tivesse que parar um momento da sua vida, respirar. Eu acho que muita gente deve ter parado em algum momento nesse período, longo período aí de pandemia, e ter se perguntado para que esse tanto e ter aproveitado algumas oportunidades, né, de estar mais perto da família. O que é que você acha? Esse para que tanto traz tanta reflexão assim? E quando você fez essa música, você pensou bem no período que o Marcelo ele olhou, olha, eu vou dar um outro rumo na minha vida? É, não foi nesse momento, não, foi depois já, mas foi inspirado nesse momento. Aí eu vou falar uma coisa aqui para você que eu acho que pouca gente, acho que eu nunca falei isso para ninguém, assim, aqui em casa, né? É, é, a maior parte do meu trabalho tem o nome, né? Pai de menina, teve Amor Eterno, teve Tatu, ele está muito focado em paternidade. Mas a minha música que chegou mais longe até hoje, disparado, foi Pra Que Tanto. E é a que eu mais tenho feedback. Olha que engraçado, né? Assim, tu vai ver o cara que é pai de menina falando textão, pô, essa menina, essa música é linda, blá. Mas em termos de quantidade de pessoas do nada chegando e falando, caraca, eu escutei essa música, eu não consigo parar de pensar, pra que tanto é disparado? Ó, é que não dá para escutar no celular. Eu recebi um feedback desse hoje. Uma pessoa de manhã falou, pô, Marcelo, te conheci e tal, papapá, papapá, e escutei sua música, e, cara, eu tô nesse momento, aí a pessoa começa. E é um desabafo mesmo, né? Ela, ô, Nilton, grande Nilton. Eu acho que ela estimula o desabafo porque ela acaba vindo num momento que, assim, a gente tá na quarentena, todo mundo querendo, né, se preocupado com a vida, né? E quando a gente está tenso e preocupado, a gente acaba se, poxa, caraca, quanto tempo eu desperdicei com uma coisa que não era
efetivamente assim não era valiosa para minha vida, né? Que a gente na hora que o calo aperta, que a gente se joga no braço da nossa mãe ou abraça o nosso filho, né? Então é uma coisa que acaba que é muito do ser humano. Então, para que tanto, eu acho que ela lembra um pouco isso, a pessoa refletir sobre que momento está vivendo da vida. Eu acho que eu já tive meu momento. Aliás, todos. Assim, sempre a gente tem esses momentos, né? De refletir até que ponto, por exemplo, aquilo faz sentido para você. Tinha um momento Ah, mesmo que foi um período antes de João Vicente que eu trabalhava praticamente dia de manhã, de tarde, de noite. E aí foi um momento que eu tive um pico de pressão alta, e aí eu fiquei falando, poxa, então eu tô correndo tanto para quê? Eu tô correndo assim, a sensação é que você sempre tem algo que está ainda em demanda, ainda não foi ah, concluída, e que você precisa correr, você precisa apresentar números para a galera que fica lá em cima, né, na alta gestão, e de é repente você isso. está gastando muito a sua energia, né, e não olhando para si. Então eu acho que É, esse para que tanto traz essas reflexões todas nesse sentido, não, né? e assim, acaba que ela, ela é inspirada nisso, né? É que ela, para que tanto, ela é meio como se fosse uma conversa comigo mesmo, mas com uma outra vida que. Eu não vou te nem falar que eu vivi aquela vida. Eu nunca fui encantado pela, pela essa sedução de mundo corporativo, né? Mas eu acho que eu só posso falar que no comecinho eu tinha aquela vontade de, cara, ter minha grana, porque eu nunca nasci em berço de ouro, então eu queria ter minha grana para fazer minhas coisas e tal, mas eu nunca persegui isso, sempre foi uma coisa natural. Só que acabou que chega um momento, cara, que tu tá ali com o carro da empresa, celular da empresa, iPad da empresa. Só que, né, a empresa segunda a segunda trabalhando. Só vivia com o presidente, diretor. Cara, ô, Igor, beleza, amigo? E, cara, ia muito em contra o meu valor, né? Então, os caras estavam lá, virava a noite, trabalhava a qualquer hora, mas, pô, o cara não tinha tempo para família nenhuma. Não tinha tempo para ele. Então, o cara estava preocupado com o PL dele no final do ano. Então, isso entrava muito de choque comigo. E eu acho que acabou entrando tanto que eu o piripaque do Chave, né? Você vê que o meu rostinho aqui tem um filtro de Instagram diferente que deixa parte do rosto meio tortinho. Então, eu tive uma paralisia. Eu fiquei quase 9 meses, 10 meses me tratando da paralisia. Depois eu tive depois da paralisia, tu pensa assim, ah, não, depois ali que o Marcelo pensou, porra nenhuma, eu tive uma paralisia, desculpa, tive uma paralisia, fiquei 9 meses torto, trabalhando, não tirei licença, nenhum dia tirei de licença, continuei trabalhando, um pouquinho mais leve, depois que o rosto voltou mais ou menos, voltei frenético, aí até que um dia, pô, saí de ambulância da empresa com suspeita de infarto. Aí que foi eu, opa, alguma coisa tá errada, né? Então, aí você para repensar um monte de coisa, né? Para que tanto é um pouquinho desse momento de se virar para dentro e falar, cara, esse tipo de pessoa, de perfil, não é a minha praia. Não, assim, não quero julgar nem criticar ninguém, mas não é meu, não serve para mim. Eu não quero isso. Não quero isso. Não, não é importante para mim. O importante é estar com a minha família, com a minha esposa, com a minha filha, sei lá, olhando para o teto, né, relaxando um pouco, do que ficar naquela coisa frenética, maluca, né? Isso aí, Marcelo. Então, logo depois, demorou quanto tempinho para você ter a Lins? Depois que você decidiu tomar esse rumo? Então, comigo foi um processo, João, porque assim, eu tive a paralisia em 2012, eu decidi sair da empresa mesmo lá para final de 2012, não, final de 2012 para começo de 2013. Falei, cara, acho que eu vou sair. Aí em 2013 eu tive o capítulo né, da ambulância ali para com dor no peito. Eu falei, cara, agora eu vou sair, quase saí em 2013, me convencer a ficar, que ia mudar muita coisa. Blá, 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 blá. Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou guardar dinheiro e vou sair desse negócio. Não vou sair agora não, mas já que vai ficar mais leve, eu vou guardar o dinheiro. Eu fiquei uns 3 anos só guardando dinheiro, só assim, num ritmo diferente do que eu vivia, mas sabendo que aquilo ali não era.
Não, mas para mim era muito difícil sair do nada, porque, assim, é aquilo, né? A gente não tem berço de ouro, a gente tem que correr atrás das coisas que a gente tem. Então, assim, eu fui guardando dinheiro para sair. Aí foi no meio para o final de 2016 que, cara, aquele negócio assim que você não aguentava mais. As segunda-feiras eram horríveis. Segunda-feira, quando acordava, você tinha que fazer o que você não te deixava feliz, né? Meu Deus, mais uma semana arrastado. Aí foi em 2016 que eu tomei a decisão de sair mesmo. Falei, cara, agora é a hora, e foi. Aí desde 2006 não tenho mais essa vida, tô em outra, né? Massa. E aí vem o pai Marcelo. O que é que a paternidade te trouxe, Marcelo? Porque assim, a gente percebe, quando você vai contando, a gente vai montando uma linha do tempo, né? Do quanto você Sim, vai, sim. né, acrescentando em termos de aprendizagem. E aí eu sempre costumo falar com as pessoas, aprendizagem de vida. Acho que a vida é uma escola. A gente tem tanta experiência que a gente passa, seja ela ruim, seja ela boa. Ruim, a gente fica revoltado com Deus, reclama, né? E aí depois a gente fala, peraí, eu estava revoltado, estava num momento quente, ali sangue quente. A gente aprende com os erros, aprende com tanta coisa que nos coloca diante de uma posição para aprender, mas aí vem coisas que te transformam de vez, como a paternidade. A paternidade, para mim, foi uma transformação. Eu não consigo enxergar um outro João que não seja esse quanto o João pai de João Vicente. Mas, e eu vejo, percebo muito isso com você nas suas redes, né? O amor que você Claro, mostra para a Lins, e eu vejo que o Marcelo é um Marcelo paizão. Faz sentido para você isso? Você acha que, por exemplo, o Marcelo de hoje, pai, é um Marcelo diferente do que aquele outro pai? Você vê essa transformação na sua vida com a presença da Lins? com certeza, né, não? Pô, não tem como, não dá mais pra desvirar a chave, né? Porque você acaba que É um amor eterno, né? é amor eterno, justamente. Você entra em outra coisa, em outra dimensão. Você vira. Eu costumo falar uma coisa muito forte, mas eu falo para pessoas que já são pais, né? É difícil você falar isso para alguém que não é pai, porque para a pessoa não ficar assim, poxa, nada a ver. Mas eu acho assim, ter me tornado pai, né? Eu acho que foi uma etapa da minha evolução como ser humano aqui nesse mundo, de alguma forma. Mas evolução porque assim, pô, eu já fiz muita burrada na minha vida, ainda faço, mas ter me tomado pai foi, para mim, foi aquela. Eu brinco, né? Falei que o cara lá de cima olhou a foto dos arquivos, o Marcelo Corrêa falou: pô, esse cara aqui, pô, já fez besteira pra caraca, pô, mas até que ele é gente boa, vou dar mais uma chance pra ele. E pshum, saiu, jogou, veio um anjinho de caixinha lá Ganhou de uma cima, life, ganhou uma life. ganhou lá, ganhei o Mario Bros, ganhei uma vida lá pra jogar, mano. E foi isso. E a minha filha, ela me trouxe assim, cara, eu preciso ser uma pessoa melhor, preciso corrigir tentar me ver como se fosse uma terceira pessoa de mim mesmo e falar, cara, isso, comportamento errado. Ainda não consegui corrigir tudo, que é um longo caminho, né? Se Deus quiser, tem bastante caminho para poder percorrer ainda junto com ela. Mas eu acho que o grosso de coisas que eu fazia errado, eu já consegui corrigir assim, muito para mim e para ela, né? Porque, cara, a gente não é mais centro de nada, a gente se coloca, né? Coloca o João Vicente, coloca a Liz como o Prioridade. nosso mundo. Então, aí, ó, pai de É, é, duas. Aí, é um amor é tão isso grande aí. que chega a fazer É medo. A isso, gente tem medo mas é isso. desse poder que tem, né? E assim, não é que você se torne escravo de algo, é diferente, é algo que, por exemplo, eu costumo sempre dizer que João Vicente é uma âncora, né? Eu acho que quando eu tô naqueles momentos assim mais tristes, assim, mais reflexivos, e aí eu penso na Mila, eu penso no João Vicente, eu acho que, sabe, dá aquele fôlego assim de, olha, eu tenho um porquê, né, lutar, eu tenho um porquê agradecer Claro, muito a claro. Deus. A família, eu acho que é a base de tudo, né, pra gente. É, Independente, né, como você falou, independente da pessoa ser pai ou não, ela tem uma referência familiar que lhe fortalece, que traz uma força, né? E claro, aí a claro. gente percebeu que nesse período de pandemia teve muitos momentos ruins, né? A gente viu tantas pessoas que perderam familiares, foram momentos realmente tristes para muitas pessoas, mas também teve algumas coisas positivas, né? As próprias reflexões que a gente estava falando do para que tanto, ela nos traz isso, traz um momento de Não, reflexão, traz momentos que antes passavam despercebidos, né? Eu estava outro dia comentando com minha cunhada que a gente mudou o lugar onde a gente toma café, onde faz as refeições, porque a gente ia muito para a bancada da cozinha
E eram horários, às vezes, alternados. A gente só tinha, às vezes, uma refeição no dia que a gente fazia Porra, todo mundo junto. João, E João, a agora, assim, é mesma coisa aqui em café, casa. A mesma coisa café, aqui em casa, juro almoço. por Deus. A nossa mesa da sala, Marcelo, era uma mesa de apartamento de Ó, decoração, porque a gente ó, não João, usava. igual aqui em casa, eu te juro por Deus, é igual aqui em casa. A gente nunca teve o hábito de almoçar junto, jantar junto na nossa vida. Não é nem só com leite. Antes, eu e a Ari, assim, a gente tinha assim, a gente vai fazer um jantar especial, blá, 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 mas a gente não tinha. E era uma coisa que a gente, assim, cara, a gente precisa por ela, pela gente. Falou, pá. Que engraçado, né, ouvir que foi bom. Isso foi E ótimo. trouxe tanta coisa boa. E falando em coisa boa, eu acho que a pandemia trouxe muitas coisas positivas, né? Teve para você, principalmente com a relação dos projetos, esses projetos relacionados às Isso. músicas, os lançamentos das músicas, a gente já fica ali naquela expectativa. O Marcelo colocou lá, ó, vai lançar a música tal, vamos lá correr para poder assistir. E aí teve o Pai de Menina, que foi fantástico, o Pai de Menina. Teve um clipe muito bacana, com participação de muitos papais aí que são pais de menina. Deixou muito pai de menino com inveja, né? E aí vou ver se É. eu busco, né, uma menina para poder entrar nesse clipe aí, numa Entra terceira na segunda etapa. edição. Vou fazer uma segunda edição. Não vale a pena ver de novo. Teve o Amor Eterno, né? E veio o projeto com o Renatão né? Tá tudo bem agora. E assim, é É. tanta coisa que a gente pôde aproveitar melhor o tempo, no sentido de que realmente a gente teve coisas para dar conta de outros projetos, mas assim, aproveitou também, olha, para a gente também não surtar, vamos aqui, ó, tentando tornar esse tempo mais produtivo de uma certa forma, que a gente possa estar ali sempre se realizando de uma certa forma. Uhum. Poderia vir um trechinho aí de Amor Eterno, antes de você falar um pouco desses Claro, projetos? claro. Ó, Terezinha, boa noite, Terezinha. Amadeu Correia é meu pai, ó. Amadeu É, Correia é doido aqui, é meu pai. seja Esse é o bem-vindo, Amadeu Amadeu. Correia. Tem um filho aí super talentoso. Os muros são as portas dessa casa. O sol só nos visita de manhã. Agora todos juntos, todo dia, tentando manter nossa mente sã. O que era medo virou fantasia. De um bichinho temos que nos esconder. E como tudo tem um lado bom na vida, terei mais tempo junto com você. Farei valer então. Bate chinelo, uma bola, a gente faz gol. As tampinhas de garrafa viram pescaria. A folha amassada de um avião de papel. Um giz de cera a gente desenha o céu. Estou aqui presente pra você. Vem do jeito certo de se ver. Sou simplesmente o que eu nasci pra ser. Vivência por eterno. Valeu. Uhul! Cadê os corações, galera? As palmas e os coraçõezinhos aí pro Marcelo. Massa, Marcelo. Eu sou muito fã dessa música. Não sei se é porque a gente aparece um pouco lá no clipe, mas assim, Pô, aparece primeira cena, primeira cena. rapaz, eu achei muito massa. E a letra realmente ela conta a história da pandemia. Mas me conta aí, como é que foi esse projeto? A construção tanto do Pai de Menina, que aconteceu nesse período da pandemia, Ah, e o Amor Eterno. Como é que foi? Você tá lá tomando um café com a Ari, brincando com a Liz, bate a respiração e você corre para poder escrever. Como é que pô, é esse processo de construção aí, como músico? desconstrução do projeto ou da música? Do projeto e da música, porque o projeto acaba sendo todo, né? A É, questão da, então, do início o da ideia. projeto, rapaz, o projeto foi o seguinte, eu já queria, eu sempre fui músico, sempre, né, gostei de tocar e cantar, sempre tive banda e tal. Quando eu teve essa mudança de profissão, eu falei, vou me lançar como músico, mas deixando ali no canto. Aí já tinha gravado coisa, um monte de música, né, antiga ainda, de outro Marcelo. Aí quando a Liz nasceu, cara, joguei tudo fora. Não joguei fora, mas deixei ele
reservado, aqui no Na cozinhando, gaveta. aqui na reserva ali do lado da gaveta, e comecei a compor coisas novas, né? Mas eu teve um workshop de artista independente, com uns caras que são muito queridos mesmo, que eu fui para São Paulo. Foi a primeira noite que eu dormi fora da Liz, dormi longe da Liz. Liz, sei lá, tinha um ano e pouquinho. E eu ia de ônibus para São Paulo e domingo, porra, a Liz ficou doente, eu desisti. Eu falei, não vou mais, Liz tá doente, não vou sair e tal. A minha esposa, né, não vai, dar aquela força, como sempre, né? Meu anjo. Aí foi. Eu saí de casa meia-noite. A Liz doente, eu falei, cara, eu vou. É. Legal. Um abraço. Tudo bem, Emílio? Um beijão bem grande para vocês aí. E obrigado, né, por ele estar aqui, né, fazendo a live com a gente. E eu saí, cara, meia-noite para rodoviária, comprei uma outra passagem, fui, foram 2 dias do workshop, eu saí de lá falando, cara, é isso que eu quero para minha vida. Eu preciso fazer isso antes de eu fazer qualquer outra coisa, porque é o que né, eu quero ter essa realização pessoal. E eu já tinha Beijo Bom, só tinha Beijo Bom do EP todo. E Beijo Bom me despertou o interesse, né? Eu falo para mim que Beijo Bom talvez seja a música mais importante da minha vida como artista, porque foi ela que eu escrevi e falei assim, cara, eu quero falar disso, eu quero falar de ser pai, eu quero falar de masculinidade, eu quero falar que não tem problema eu como homem falar que eu amo alguém, nem que eu lavo louça, nem que, né, tem um amigo gay, enfim, um monte de coisa que a gente está encalacrado, né? Falei, cara, eu quero falar disso, quero, né? Eu acho que é uma direção que eu me sentiria completo de fazer. E comecei a fazer. Pai de Menina foi uma. Pai de Menina, eu não pensei assim, vou escrever uma música para Liz. Eu fui cantarolando umas frases que vêm na cabeça, né? Que o momento é muito forte, né? Pode-se dizer que é parecido com Amor Eterno. Amor Eterno, eu tive um texto que me inspirou, que foi o texto do Igor. Pai de Menina não teve Daí. nada que me inspirou, mas foi assim, eu estava vivendo aquilo no meu dia a dia. A música, eu compus a música Pai de Menina, o refrão, eu lembro, que eu estava voltando da creche com a Liz de bicicleta, né? Que eu sempre levava ela de bike e voltava de bike. Aí eu voltando, oi Vera, tudo bem? Eu tava voltando e tive a ideia do refrão. Aí eu parei a bicicleta e comecei a chorar. Falei, caraca, pô, é isso, deu certo. Eu chorei, pô, vai dar certo esse negócio. Aí fiz o resto da música como se fosse a história, né? E é a minha história mesmo, aquela música sou eu. Que não tem nada, né, fantasiado de nada, assim. Aquela música é minha história, como a Liz. Aí ficou fácil, né? Fica fácil quando você vai. Então, assim, o projeto nasceu dessa minha vontade. As composições, Amor Eterno e Pai de Menina, sempre começa assim, ou frases ou quero escrever disso. As duas vieram de frases na minha cabeça. E não foi uma coisa direcionada. Mas dentro do meu processo criativo, volta e meia eu direciono também. Então, vai um pouquinho das duas coisas, não tem uma regra. Eu acabei de fazer uma música domingo agora, que foi um casamento. Eu tenho uma banda de festa também, de eventos, né? Tem uma empresa que faz eventos. E o Eu Marcelo não acabo. dorme, viu, gente? O Marcelo, ele só não dorme. Claro que é isso. Aí teve um casamento que eu tenho que até ver que ela não está aqui, não, tá aqui, eu posso falar. Tem um casamento que eu vou participar que a noiva me pediu uma música, né? Aí ela me conta toda a história dela, a gente faz uma entrevista, né? Aí Massa. eu mergulho naquilo, fico ali, uma hora vem um negócio e sai, baixa um negócio lá e puf, a letra, a letra sai. Mas eu tenho já uma técnica um pouco para poder, né, criar toda a cronologia da coisa. Que tem coisas que são mais, mais, mais planejadas e tem E, hora que vem uma coisa só. Beijo Bom é uma que a música toda veio uma coisa só. Só massa. a parte da noite que eu não fiz, mas de resto. E aí você conhece um cara chamado Renato, um grande abraço pro Renato. O Renato é um Né? cara incrível do Contatória. E fazem um Incrível. projeto juntos. Nasce aí um tatuzinho para trazer uma história muito bacana.
Conta aí, como é que nasceu esse projeto? Vocês estavam lá discutindo, falando alguma coisa, e aí bora fazer, de repente, um livro É, para a na, criançada. Chega o Marcelo, né? O Marcelo, que é pai da Liz, o Marcelo que é músico, e esse cara é incrível, traz uma tradução de amor nas suas letras, e aí vem agora o Marcelo trazendo essa questão da literatura infantil. Como é que surgiu esse projeto? rapaz, vou te falar que foi uma ideia de um amigo. Porque eu inicialmente ia lançar só uma música, que nem existia ela. Eu falei, cara, eu quero fazer uma música sobre o Dia das Crianças, mas eu quero fazer uma música que não fale só para criança, que fale para o pai também. Eu quero deixar a mensagem para os dois. Aí eu conversando, um amigo meu falou, que você não escreve um livro, né? E assim, eu sempre, eu sempre gostei muito da literatura infantil, por conta da Liz, óbvio. A Liz, quando ela teve uns 8 meses, eu entrei numa aula de contação de histórias. Então a gente participava de uma roda de contação de histórias. E o cara que dava aula, pô, é um cara assim, um gigante, cara, é fora de série, o Diogo. O Diogo é um ator, né? Cara, ele não é ator, mas ele, né, na veia do ator, ele conta a história de uma forma que criança fica hipnotizada. Eu ficava assim, eu ficava, cara, que esse cara, como é que esse cara faz isso? Aí eu comecei a aprender isso, ele me estimulou muito. Eu falo para ele que assim, o cara, ele é uma inspiração para mim. E eu sempre curti muito a literatura, em brincar com a Liz, criar histórias, ler o livro, né, fazer a sonorização, imitar as vozezinhas dos bichinhos. E eu falei, cara, é uma boa ideia, vou escrever. Aí, pô, nosso grupo de pais, eu pensei, eu não vou fazer isso sozinho. Vou inventar, vou chamar algum maluco para entrar nessa enrascada comigo. E o Renato, cara, a gente se fala desde que a gente se conheceu. O Renato foi o cara que é responsável por me trazer pro grupo, né? Ele conheceu minha música, eu fui lá, apresentei, pô, por prazer, Renato, meu nome é Marcelo, pô, escuta isso aqui, vê se você for gostar, papapá, papapá. E ele gostou, me chamou pro grupo, a gente acaba se falando muito, se trocando muito, porque eu sou fã do trabalho dele, do Contatória, né? Já usava o Contatória. Aí, conversando, pô, o que você acha? Você sabe que você vai meio com a mão na cabeça? Pô, você quer escrever um livro com a gente? Não, o que você acha? E ele, quer? Bora, 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 bora. Foi assim, bora, bora. Aí, quase bora pai, né? Bora, bora Marcelo. E ele gostou muito, porque ele acabou revelando que ele tinha uma ideia de escrever. Porque o Renato é um talento para criar histórias. E ele sempre teve a ideia de escrever o livro e eu acho que ele não tinha o empurrão. E eu nunca tive a ideia procurando algum maluco para poder comigo. Ele sempre teve ideia e faltava um maluco para empurrar. Então foi perfeito. Foi Fogo a panela. a união, união dos seus poderes, né? E tanto que assim, quando eu falei para ele de escrever um livro, ele, beleza, vamos sentar para falar. Sentamos, falando sobre o que queríamos falar. Cara, o Renato, em um dia, ele voltou com a história de um tatu chamado Tatúlio. Então, assim, ele foi no banheiro, sei lá, lavou o rosto, botou um café, voltou com a história toda. E Browner, ele é muito, o Renato é muito, se deixar, ele vai, escreve 30 páginas no negócio. Ele tem isso muito fácil, né? Enquanto a minha inspiração, ela é mais, eu vou assim, crio uma frase da letra, eu vou assim, bem devagarinho, deixa, tá. O Renato é... Aí a gente acabou, isso foi muito legal, né? Porque as nossas características são bem diferentes. Mas a tratativa foi muito boa, cara. Você vai escrever um livro com alguém, a probabilidade de você cair na pancada com essa pessoa é muito grande, porque, né, você está Poder divulgando divergir ideias. de ideias É, diferentes. cara. Não, cara, porque um tatu, bora botar um cachorro. A meninada adora Isso aí, cachorro, né? né? Não, E, mas o tatu é. não, E aí, por que o tatu, hein, Marcelo? Por quê? O cara, bichinho do personagem. vai entender, né? Não, o tatu, eu queria um bicho que fosse da nossa fauna.
Eu queria algo que fosse Brasil, sabe? Aí eu vou falar uma coisa também aqui, eu vou dar um spoiler da coisa. Mas eu Pode dar queria spoiler, a gente gosta de eu, spoiler. eu queria que todos os bichinhos fossem bichos Brasil. Eu sou um cara, eu sou apaixonado por mato, né? Eu adoro trilha, sempre fui trilheiro, adoro me cair dentro de um buraco ali no meio da floresta, adoro, sempre gostei muito. E eu queria trazer isso pra gente, né? E aí o Renato ficou com isso na cabeça. Foi, pô, um bicho brasileiro com um tipo de fauna brasileira, né? E aí a gente acabou falando tudo meio que tudo de uma vez. Ele falou do tatu, ele que veio com a ideia de ser um tatu chamado Tatúlio. Aí, pô, isso já me ganhou. Falei, cara, pô, perfeito. Aí o Renato começou, não, aí a gente pode falar que o nome do pai dele é Tatonho e a mãe Tatelma. Falei, poxa, é Nossa, isso. O livro muito tá bom. feito. Aí acabou que todo o resto do livro, a gente se preocupou. Você vai ver no livro, assim, não tem nada contra, tá? Nada contra. Mas não tem o coelho, não tem a girafinha, não tem. Tamanduá, bicho preguiça, mico-leão-dourado, a paca, arara, só bichos da nossa fauna. Só tem um bichinho que a gente deixou que não é da nossa fauna, que era o elefante. Mas é porque a gente precisava de ter um bicho com a potência de um elefante. E como é que eu vou explicar isso? Eu vou ver se eu dou um spoiler. Não dou um spoiler, não dou Cuidado com spoiler. esses spoilers aí. A galera vai ter que, na verdade, buscar o livro, ó, É, www.tatudoBemAgora.com.br. é. Eu tava, Não, Marcelo, sem te cortar rapidinho, eu já vou não, passar de fala, volta fala, para fala. você. Quando eu recebi o e-mail de vocês, né, que falou assim, ó, chegou aí seu audiobook. Eu comecei a ouvir, velho. Eu falei assim, não, mas eu preciso ver o livro. Porque assim, o lance, eu achei tão bacana esse projeto de vocês, porque vocês nos dão duas possibilidades. A gente vai ver a ilustração, conforme aquilo que vocês colocaram, né, pra gente dar uma olhada nesse cenário da história aí do Tá Tudo Bem Agora. Mas também, quando você começa a ouvir o audiobook, você começa também a criar o seu próprio cenário. E aí, Sim. para mim, que eu ainda não peguei o livro nas mãos e estou muito ansioso com isso, estou quase surtando com essa questão de não ter pego o livro ainda. Chegou no correio, você. Ó, João, já chegou lá e aí eu vou pegar amanhã para poder ver. E aí eu tava ouvindo um pouco do audiobook. Cara, velho, eu preciso parar por aqui porque eu quero ver agora o cenário que tá lá nas ilustrações, que Não, inclusive são lindas, né? Mas aí ficou muito voltando para legal. ti, que eu cortei, fiz um corte aí, Não, só fui não, que dar um isso. É que, cara, se deixar, a gente vai falando. Isso aí tem que fazer uma live de 4 horas para dar cabo de botar tudo eu na. só cortei você para você não falar spoiler demais. Essa galera precisa incentivar a literatura infantil, precisa comprar livro. A gente gasta dinheiro com cerveja, com pizza, que é R$ 70. Mas É livro a gente verdade. acaba não gastando. Ou seja, é mais caro você comprar um livro de 35, 30 reais, R$ 40 do que você pagar R$ 70 numa pizza que você comeu e já foi. Então eu acho que É, é muito bacana e o projeto está muito lindo, porque tem essa questão do livro em si, que é físico, tem o audiobook, né? E aí eu queria perguntar para você o seguinte, Marcelo, o que é que a criançada e até os adultos, porque você na sua fala coloca assim, né? Eu queria um projeto que fosse uma mensagem também para a criança, mas que também fosse para os pais dessa criança, né? Que coisas podem nos trazer surpresa, tanto para as crianças quanto para os pais? A história do Tatúlio com essa família linda aí, com esses nomes bacanas. O que é que a gente pode esperar dessa história? claro, eu posso te falar que eu acho que são coisas diferentes, né? Para criança, eu acho que vai ter o encantamento de ser, de novo, de ser vários animaizinhos diferentes do que eles estão acostumados a ver, e são animais que são nossos, da nossa terra, que isso é muito legal, que eu acho que a gente tem que valorizar. Para a criança, você tem o tema, a música como um tatu que é apaixonado por música. Eu acho que o tema música é uma coisa que tinha que estar nesse nosso primeiro livro, porque tanto o Renato como eu, nós somos e muito envolvidos, nós sempre fomos. Então, para a criança, eu acho que vai ter o encantamento da descoberta do personagem e o envolvimento dele com a música. Para o pai, eu acho que dá uma cutucada, né, para o pai e para a mãe, né? Porque assim, o que é uma toca? Todo mundo vive na toca, né, João?
que acabou de acontecer com a gente nos últimos 5 meses? Toca. Todo mundo foi para É a sua nossa toca. toca. A gente não quis falar em nenhum momento de quarentena, porque, assim, a quarentena trouxe dor para muita gente, né? E a gente não, a gente queria passar assim, tangenciando, queria mostrar a realidade, mas não precisa falar de quarentena. Então a toca ficou perfeita por conta disso. E a toca, o que que leva a toca? Todo mundo em casa, meio que trabalhando e tendo que cuidar e tendo que ter a saúde mental. E por vezes a gente perde essa mão, né? Porque a gente, nós, né, brasileiros, o brasileiro é um povo que trabalha para burro. Então, a gente tá, mesmo estando em casa, a pessoa que trabalha em casa, ela tem que ter tem que saber se policiar, porque senão, cara, se deixar, você só vive trabalhando e perde aquelas 2 horinhas de trânsito que você ganharia, teoricamente, porque você está em casa, você é consumido mole, mole, tá ali ligado ao trabalho, né? Então tem muita gente que relatando que pô, a carga horária aumentou ainda, não é só a carga de cuidado de casa, mas aumentou. Então assim a gente quis passar uma mensagem de essa pessoa ela tem que cuidar da sua toca, mas não cuidar só de prover essa toca de suprimentos, mas cuidar de toda a da saúde mental da família, né? Então o livro ele fala dos dois papais, né? Tanto a gente forçou mais a barra para o Tatonho, nós como pais querendo passar a Concordo. mensagem um pouquinho mais para os homens, mas serve para as duas coisas, né? Para o homem e para a mulher, para o pai e para a mãe. A Tatelma, ela tem a profissão dela, tem cuidado dos filhos, o Tatonho tem a profissão dele, tem cuidado dos filhos. Eles estão cuidando dos filhozinhos dele, dos tatuzinhos pequenos, e o Tatúlio ficou ali no hiato, acontecendo um monte de coisa na vida dele, e eles estão na mesma toca, mas estão distantes. E algo acontece nessa história que faz essa família perceber o quanto eles estavam ausentes da vida do filho. E aí depois, enfim, eu tô Spoiler demais, né? Spoiler aí. spoiler demais. Não posso, não. Mas aí tem o encantamento essa de redescoberta, né? Eu posso até falar que assim, o Tatúlio, ele veio primo do Amor Eterno, que é o Amor Eterno, que é a música que eu lancei, ele fala muito da presença, né? Estou aqui presente para você. O livro ele mantém esse mesmo tema, mas com essa fantasia e com Esse vários. lúdico, né, da É, criança, e que a gente é, também. E aí, você acabou de fazer com que eu refletisse numa coisa, né, Marcelo? Todo mundo já foi criança um dia, né? E a gente acaba perdendo um pouco dessa criança. Justamente por conta disso, a gente precisa dar conta de muitas coisas, e aqui a gente não está falando de que você não tenha que dar conta das coisas que precisam dar conta, mas também não deixar ser engolido por essas coisas que você precisa dar é, conta, porque pode deixar aí passar despercebido alguma coisa. Então, eu acho que às vezes a gente, enquanto adulto, precisa se conectar com a criança que a gente já foi para tentar entender a criança que nós temos em casa, né? Você já foi criança, claro, né? Também. Então, será que essa criança que está em casa, ela não tem assim, sei lá, os mesmos desejos que você já teve enquanto criança, né? De, ó, vamos brincar agora não dá nesse momento, mas depois a gente vai brincar. Eu acho que é aquela questão do equilíbrio, né, Marcelo? Que também às vezes você não tá errado, não tem nenhum problema se em alguma casa, né, alguma toca aí acontece um desequilíbrio em um dia ou alguma hora. O claro, importante é claro. você se reencontrar e se ajustar nesse sentido. Claro, Eu claro. acho Eu acho que é o equilíbrio, é balanço. Óbvio que vai ter época que a gente vai estar mais ferrado, menos ferrado no trabalho, na nossa vida pessoal, saúde, tudo isso, né? Mas eu acho que a longo prazo a gente tem que buscar o equilíbrio. Eu acho que esse é o ponto para todo mundo e a história é um pouco disso, né? É, enfim, cara, foi muito gostoso escrever. Eu posso falar que eu me descobri como alguém criando uma história, que é uma composição completamente diferente, né? é, E, pô, completamente diferente, outras preocupações e tal. Mas é muito gostoso, cara, muito gostoso. Não me vejo mais não fazendo o segundo ou terceiro, entendeu? Não sei, sem e spoiler do que vai ser. a gente agradece, sabe por quê? Porque eu nem peguei o livro ainda, e já estou tão encantado com isso. Eu até falando, conversando com minha irmã, olha,
você precisa inserir esse livro. Eu estava falando do seu livro, do livro do Nicásio, porque o Nicásio também traz uma outra reflexão Muito muito legal. boa. E Nada, aí, como foram dois livros que necessário, estão né? sendo necessários. E eu falei, você precisa inserir isso na lista de livros infantis na sua escola, porque ela falou, nossa, João, eu acho, já pelo que você está me contando, eu acho muito bacana isso. E Hum, aí já vai estar na lista lá do ano de 2021, legal. né? E graças a Deus tudo isso vai passar de uma maneira mais tranquila. Os nomes de vocês lá como indicações de livros literários para a galera infantil, né? Pô, É, obrigado, obrigado. porque eu acho que é necessário e é um papo muito bom. Assim, eu gosto muito desses livros para criança. A gente lê muito. João Vicente, né? Ele só dorme depois que eu conto a história para ele. E Igual aqui. eu e aí é sempre comigo, né? Porque não desmerecendo algumas mamães, mas assim, às vezes a gente tem aquela sonoplastia, aquela palhaçada que a gente faz e não sei o quê, né? Tô longe de ser um Renato da vida com É, contatória, não, isso mas aí, eu ó. consigo me virar nos 30 e aí ele só dorme depois que eu contar a história. E às vezes tem até momentos que eu tô no dia mais cansado, Marcelo, que eu cochilo no meio da história. Uma vez estava eu, ele e Mili na cama, Ah, eu cochilei. Falei uma coisa que não tinha nada a ver com a história. Eu, pai, o que que tem a ver isso na história? E foi aquela gargalhada. O sono foi embora. quem nunca, quem nunca? Pois é, mas assim, eu acho tão bacana a contação de história para as crianças e a Hum, questão dos livros infantis, porque permitem que elas possam desenvolver uma coisa muito bacana que é a criatividade, né? E recentemente eu fiz um curso com o Murilo Gun de reaprendizagem criativa e ele traz muito isso. A criança, ela tem muito a nos ensinar e a gente tem muito que despertar essa criatividade nelas. Então eu claro. desejo muito sucesso aí. Quando é que vai ser o lançamento? Conta pra galera aí o lançamento da música tema do Tá Ah, Tudo Bem ó, Agora. então vamos lá. A música vai ficar disponível em todas as plataformas dia 9 agora. Só que a gente vai deixar para fazer dia 9 agora, sexta-feira, em todas as plataformas. A gente vai deixar para fazer o lançamento do livro no dia 12 das crianças. A gente, enfim, a gente teve que dar uma remanejada. No dia 12 das crianças, no final da tarde, vamos fazer um evento super leve para explicar um pouco, né, de todo o projeto. Tem, assim, teve, assim, tem assunto para manga também, porque a gente o livro, a criação do livro, toda a produção do livro passa por do que a gente acredita como visão de mundo, né? Então tem muito assunto para a gente poder falar. Eu acho que eu queria ter aqui essa live aqui, tivesse umas 3, 4 horas para a gente poder botar e discutir tudo. E, mas está chegando em breve, assim, dia 12 a gente vai faz a publicação. E aí, aos pouquinhos a gente vai fazendo isso que você comentou com a gente, cara, de bater na portinha mesmo, de chegar nas escolas, tentar apresentar. Eu acredito, né, vou levantar minha bandeira como músico, eu acredito que, assim como o esporte, a arte, ela é uma ferramenta para conectar a criança, né? E a arte, entenda-se, ler uma história desenvolver a criança para ler uma história, inventar uma história, cara, isso é lindo demais, né? A gente está ali, ó, botando elas querendo conhecer o mundo, né? Desenhando várias coisas na cabeça e a gente estimulando ela a botar isso para fora de alguma forma, entendeu? Seja desenhando, seja contando historinha, né? E eu brinco, a Liz, eu tenho um vídeo da Liz pegando o livro do Tatu e ela lendo o livro para mim. A Liz tem 3 anos, ela não lê nada, né? Ela vai e fala, Patulho, aí começa a inventar as historinhas dela, paralelas, assim, as outras tramas do Tatu. Cara, isso é lindo demais, cara, é lindo demais. Então, se a gente puder, de alguma forma, estimular a criança com a música, né, com a história, a gente vai ficar feliz. A gente já está super orgulhoso, agora eu acho que depois desse lançamento é tentar aumentar o alcance mesmo, fazer chegar a mensagem e tudo chegar cada vez mais longe com a ajuda, né, de você também fazendo essa live e falando com as pessoas, enfim. Essa é a direção que a gente quer, essa é a ideia. Que massa, Marcelo. Olha só, é claro que todo mundo que vem aqui no Bora Pai Convida passa por uma dinâmica. E aí, a gente estava falando do Renato, o Renato tem uma mente muito criativa.
E aí eu coloquei ele no esparro, né, para poder ele contar, inventar uma história naquele momento, só dando para ele duas palavras-chave, ele contou a história, foi muito bacana. E você não ia escapar dessa dinâmica que eu sempre trago aqui para os Eita, convidados. fala E aqui. aí a dinâmica, o nome da dinâmica se chama Tá Tudo Bem Agora. Aí eu vou sempre falar algum tema, e aí você vai dizer se tá tudo bem sim ou não. Mas pode ser uma perspectiva realmente que aconteça na sua vida, ou que você encontra em termos de cenário. Porque vai ter algumas coisas que vão estar relacionadas a algumas temáticas, que isso é comum a todo mundo, mas algumas temáticas que diz respeito à sua história de vida, né? Eu tentei aí fazer uma conexão, pegando apenas 3 músicas suas, né? Caraca, como é que tu consegue fazer isso, cara? Lançar esse desafio? É muita Caraca, loucura na cabeça, né? Ó, tem alguém aqui falando contigo, cadê? Deixa eu ver. Teodora, boa noite, muito lindo, parabéns para vocês, boa noite. Ah, o celular boa tá noite, descarregando. galera, tudo bem? Ó, o Dudu aí, Dudu também tá nessa temporada da quarta temporada do Bora Pai Convida, ele também vai ser desafiado quando eu tiver conversa com ele. E Se assim, é prepara aí, muita. Dudu. E aí o desafio é o seguinte: tudo que for algo que é comum a você, você vai responder, né, pensando na sua vida. E tudo que for uma temática geral, você vai dar a sua resposta do sim e não daquilo que você acha que realmente se está bem ou não está, certo? Então o Tá nome da bom, dinâmica é Tá Tudo Bem Agora, sim ou não? show. Sonhos. Sonhos. Tá tudo bem agora? Sim ou não? Tá. Sim, sim. O livro é um sonho, a música é um sonho. Chegar aqui eu falando com você é um sonho de realização pessoal de tudo que está acontecendo esse ano, sim. Realização pessoal, você já falou aí dos sonhos, mas realização pessoal, tá tudo bem agora, sim ou não? Sim, sim. Isso, pô, cinzão, cinzão. Ser humano, o ser humano em si, o que é que você acha? Tá tudo bem agora, sim ou não? Será que a gente tem um ser humano melhor depois dessa pandemia ou ainda falta muita aprendizagem? O que é que você acha? Tá tudo bem agora, sim ou não? Ó, é aquilo, tá melhor, mas falta muito ainda. A caminhada é longa, é longa. Mas sim, eu acho que a pandemia, eu posso falar que assim, o ponto-chave da minha pandemia, e pode falar que o ponto-chave do meu ano, foi ter conhecido um grupo de pessoas que eu consigo compartilhar e coisas que eu nunca havia compartilhado antes, discutir coisas que eu nunca tinha discutido antes, porque eu nunca tive uma rede de apoio como pai, como homem, né? E eu tô vivendo uma transformação como pai de menina, né? De entrar nesse mundo de laços e cores, que eu vivia num mundo que era bem roda de futebol, cervejinha, né? Besteira. E eu já estava vivendo, já falei, cara, não é isso. Mas nunca tinha trocado com ninguém, né? Então, esse ano tá no grupo que a gente tá vendo vocês falarem, participando das lives lá como ouvinte, tá sendo assim um grande aprendizado para mim, né? De tentar melhorar um pouquinho o Marcelo Corrêa, né? Pra frente. Massa, Marcelo. E a última, antes de eu te pedir mais uma música, para a gente encerrar esse papo, é sobre a questão da consciência do papel do pai na sociedade. Você acha que como é que tá? Tá tudo bem agora, sim ou não? Se você quiser inserir uma outra resposta também, não fique só Ah, alimentado no sim ou no não. vamos dizer, para mim ou para os pais em geral? Eu falo na sociedade como um todo, né? Como é que tá Ah, esse lance? Como é que é a questão? Será que a sociedade hoje enxerga, ou melhor, os pais, né? A gente percebe que está tendo mais consciência do seu papel, não só enquanto provedor, né? Mas principalmente enquanto criador, né? Enquanto aquele cara que está ali Ô, João, participando da paternidade. rapaz, eu sou um cara muito otimista, né? Pra tudo. Então eu sempre vou tentar falar que tá tudo bem agora. Minha mulher me bate com isso, dá várias porras. Quer ver? Tô todo ferrado, torto, tá tudo bem. Eu sou assim. Então, esse desafio, acho que é melhor você testar também com outras pessoas para ver se você vai ter a mesma coisa. Mas eu diria o seguinte: tá tudo bem agora? Eu acho que não. Vou falar disso, esse aí eu vou falar não, porque eu acho que ainda falta muitas pessoas terem a discussão que a gente tem. Mas
eu vejo que hoje tem muito mais gente falando do que tinha há um ano ou 2 anos, né? Eu, eu era de uma área de ciência de dados, né? Não de TI, mas eu trabalhava com inteligência de mercado, então eu buscava um monte de dados e tentava tirar algumas conclusões. E quando eu entrei nessa, eu pensei, cara, como é que eu vou me lançar, né, como artista? Deixa eu procurar o que que tem de pessoas falando sobre os temas que eu acredito. E fui procurando um monte de pessoas, enfim, a gente se conheceu também, e lá eu batendo na portinha, ela, pô, Joga, o que eu tô achando é o seguinte, esse tema paternidade, ele é um tema que ele está na moda. Moda é feio, né? Tá em alta, de, sei lá, de uns 4 anos para cá, uns 3 anos para cá. O, aí você vê o Paizinho, vírgula, que é um cara das antigas, o cara tem, sei lá, 6 anos de blog, 7 anos. Piangers, que é outro pai, né, o papai pop, né, que passa a mensagem também. O cara teve o trabalho dele lançado em 2015, 2016. Então a gente está falando de 5 anos para cá que teve esse boom de papais, né? Estamos então caminhando, é um processo de caminho, Sim, né? Estamos então assim, a caminhando. gente já, Hoje a a gente fala base já estava. mais do que antes, né? Marcelão, a gente está chegando aqui ao fim, por isso que eu te cortei assim. Faltam 1 minuto e meio Poxa, praticamente. que isso? Não, não, Passou cara. tão rápido, eu nem percebi. Eu quero agradecer. Sou muito fã seu, né? Eu acho que você é um cara incrível em tudo, como pessoa, como profissional. É engraçado, né? Que a gente nem se conhece pessoalmente, mas, por exemplo, é isso que a Pode, paternidade nos coloca, pessoas nos nossos caminhos aí nessa rede é, bacana, faz a gente prepara o sentir café quando essa. chegar aí. Pode vir aqui tomar café. Traz a Lins, traz a Ari, a gente conversa, né? E bota o papo em dia. E aí eu queria deixar aí agora a palavra para você. Ou então eu não quero falar nada, João, só quero encerrar aqui com um trechinho e fique à vontade, meu filho. Muito Não, obrigado cara, por. eu tenho que falar porque, assim, é, você é um cara que você, naturalmente, sem a gente nunca ter apertado a mão, né, fisicamente, você, cara, é, você sempre está super disposto para ajudar todo mundo a levar essa mensagem, não só sua, mas a mensagem de todo mundo. Então, cara, a gente é fã, quando a gente fala, né, todo do projeto, você me chamou para lá e eu fiquei super feliz, porque eu acredito no que você faz, né, e estou muito feliz de estar sendo relacionado aqui que eu brinco com o João, eu falo que ele é a Marília Gabriela da paternidade, né, porque o cara entrevistando é sensacional, tem até os desafios, né, e, poxa, infelizmente. Então, só tenho a Fique, agradecer por toda a força, agradecer